Muito bem, você que vem me acompanhando aí pelo IGTV. O assunto de hoje é um assunto bem legal, bem sério e que talvez seja esse um dos motivos pelos quais você não vem se sentindo muito bem, não venha passando muito bem. Nós vamos falar hoje sobre um dos hormônios mais importantes na nossa vida, o chamado cortisol. E o título que eu dei para esse assunto hoje é A Tênue Linha entre o Bem e o Mal. Por que disso? Nós temos uma glândula no nosso corpo que é a glândula suprarrenal. E essa glândula responde com a produção de um hormônio chamado de cortisol. Esse hormônio, ele é um hormônio extremamente importante na nossa vida, por isso que ele existe no nosso corpo. Para você entender um pouco sobre ele, é o hormônio que está associado a situações de estresse. Só que nós estamos falando do estresse biológico, do estresse evolutivo, das situações que os nossos ancestrais tinham que se manter em estado de alerta, na caça, para não serem caçados, para conseguir o seu alimento, para cuidar do grupo. De um modo geral, os ancestrais nossos, eles estavam ali associados a situações que eles tinham, de certa forma, que se cuidar, que se proteger como grupo, como indivíduos em grupo. E é natural que o cortisol faça parte desse processo. Existe um sistema que nós chamamos de sistema Flight or Fight, que é o quê? Fuja ou lute. Todas as vezes que nós entramos em estado de alerta, esse sistema é ativado. Além de disparar a produção de cortisol, esse sistema também dispara a produção de norepinefrina, que é um outro hormônio que nós temos circulando no nosso corpo nas situações de alerta. Mas vamos entender nesse vídeo a ação do cortisol. Nesse sistema, ele nos coloca em estado de alerta e ele estimula um processo extremamente importante para o processo de alerta, que é a chamada gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é a produção de glicose a partir de uma substância que não seja um carboidrato. Por exemplo, nós temos o glicogênio. O glicogênio é um carboidrato que nós temos esse composto como reserva no nosso fígado e nos nossos músculos. Quando o glicogênio é degradado, ele libera a glicose. Nesse caso, então, nós não chamamos de gliconeogênese. Por quê? Porque é um carboidrato, o glicogênio, sendo usado para produzir outro carboidrato, que é a glicose. No caso, a gliconeogênese, então, é a produção de um carboidrato a partir de um não carboidrato, ou seja, nós vamos produzir glicose a partir ou de aminoácidos ou no chamado glicerol, ou então do lactato, tá? O glicerol, ele provém da decomposição de lipídios. Dessas formas todas, qual é a que está mais fácil, a mais acessível para a gliconeogênese? São os aminoácidos provenientes, muitas vezes, das proteínas. Se houver aminoácidos livres, vamos usar esses aminoácidos livres. Então, repare uma coisa importante. Vamos transformar aminoácidos em glicose, para que isso? Para que o nosso cérebro, esse órgãozinho que tem aí em torno de 1,5 kg, que consome cerca de 25% da glicose que circula no sangue, para que o cérebro não sofra com a falta dessa glicose. Então, nós vamos transformar principalmente aminoácidos em glicose, processo que acontece no nosso fígado e também uma outra parte nos nossos rins, né? É um órgão também associado à gliconeogênese, ok? Então, olha só, o cortisol dispara a gliconeogênese. Esse mecanismo associado ao cortisol também e a própria glicose no sangue também é responsável por ajudar a elevar a pressão sanguínea. Isso aumenta o fluxo sanguíneo, de certa forma aumenta a permeabilidade das membranas, os nossos músculos vão se tornar mais preparados para uma ação imediata. O cortisol, ele é extremamente importante como regulador da imunidade. Repare, regular a imunidade, colocar a imunidade no ponto de regulagem. Por isso que muitas vezes, quando você está tendo uma resposta excessiva associada ao sistema imune, por exemplo, o que nós chamamos de inflamação, você tem uma resposta do médico, né? No caso, você acaba usando o medicamento que é derivado de cortisol, né? O cortisol aí, no caso, sintético, ok? O cortisol também, ele está associado à modulação do humor. Nós sabemos que os níveis normais, um pouco mais baixos de cortisol, mantém o nosso humor elevado. Humor mesmo, estado de espírito, disposição, sorriso, espontaneidade, alegria, né? Você estar bem. O indivíduo, um humano,
que lá nos seus primórdios estava mal, estava ali, né, de certa forma, dissociado do seu ambiente, aumentava em muito a sua chance de morrer, inclusive por rejeição do grupo. Então, níveis de cortisol nos níveis normais acabam colocando nós todos, no estado de alerta, mas com um bom humor, ok? Mas o que acontece? O que acontece é que se houver uma elevação do nível de cortisol, nós vamos potencializar a ação ou os efeitos desse cortisol. Por exemplo, nós vamos ter uma perda de massa muscular. Mas espera aí, o que tem a ver perda de massa muscular nesse caso? A perda de massa muscular, ela vem em função da degradação das proteínas musculares para que possa ser conseguido dessas proteínas os aminoácidos necessários para a gliconeogênese. E essa glicose proveniente da gliconeogênese vai aumentar a taxa de glicose agora no nível excessivo no sangue. Então, um dos fatores associados ao nível alto de cortisol é o efeito diabetogênico do cortisol. Se não for regulado, pode gerar o quadro diabético. A lipogênese. O que é lipogênese? Produção de gordura. Mas por que acontece a lipogênese? Bom, se houver glicose sobrando e não houver o gasto dessa glicose, o que vai acontecer é que essa glicose excessiva vai ser desviada para a via que acaba sintetizando gordura no corpo da pessoa. Então, olha que coisa mais louca. Nível alto de cortisol faz com que a pessoa perca massa muscular e produza gordura para o corpo. Coisa maluca, né? Literalmente transformar músculo em quê? Em gordura. Além disso, você tem a supressão imunológica excessiva, né? A imunidade cai. Peraí, eu estou passando por uma queda de imunidade, olha o que pode estar acontecendo. E também o humor cai, né? Existe uma derrubada no humor. Repare que níveis altos de cortisol normalmente estão associados às situações estressantes. Quando você passa por uma situação de estresse, é natural que você entre no estado de alerta. Só que diferente dos nossos ancestrais, nós não vivemos mais nas savanas que exigem da gente um alerta constante em relação ao predador, em relação a conseguir o alimento. Nós temos alimentos disponíveis, nós não temos predadores nos atacando, a não ser aqueles que nós criamos dentro da nossa própria cabeça. Aquele salto que nós damos no futuro, pensando de maneira ansiosa sobre aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer. Nós não sabemos, o futuro ele está lá na frente. As situações que nós vivemos agora podem determinar o que vai acontecer no futuro. E cabe a nós, muitas vezes, mudar as situações presentes para que no nosso futuro não venha a situação desagradável, aquela que nós não queremos, certo? Então repare, muitas vezes nós nos colocamos em alerta excessivo, viajando lá na nossa mente simplesmente, em relação àquilo que ainda pode acontecer, mas que muitas vezes nem sequer vai acontecer. O que acontece que é mais importante? Nós sabemos que quando o nível de humor cai, isso tende a aumentar o nível de cortisol. E repare, se o nível de cortisol aumenta, tudo isso acontece e cai o nível de humor. Sabe o que acontece? Aqui, de maneira bem maluca, fecha-se um circuito de hiperatividade de cortisol. O que é isso? Queda do humor, aumenta o nível de cortisol, que por sua vez leva à queda de humor. O que a ciência descobriu é que essa queda de humor, muitas vezes, ela não tem nenhum fator externo real acontecendo, a não ser os fatores internos que estão impulsionando a gente para a queda de humor. Se sentir mal-humorado, perceber que alguma coisa está te fazendo mal e se sentir mal-humorado já é suficiente para que esse sistema seja deflagrado e seja disparado dentro da gente. A coisa mais louca é que muitas pessoas passam por esse circuito e acabam terminando numa situação de extrema tristeza que muitas vezes nós chamamos de depressão. Porque aí ela se congela no tempo, não consegue sair do lugar, não consegue avançar e começa a trazer os fantasmas do passado para o presente também. Sabe-se hoje que boas técnicas podem ajudar a controlar isso. Sabe-se, por exemplo, que a hipnose tem atuado em muitos casos em cima disso, que o mindfulness tem atuado também em muitos casos diante dessa situação, ajudando a regular o nosso nível de cortisol, com efeitos cientificamente comprovados em estudos randomizados, mostrando que isso tem acontecido.
Tudo bem? De repente, se esse é o seu caso, quem sabe o excesso de estudos, a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu, saindo do presente, indo para o futuro e trazendo o futuro para agora, antecipando aquilo que ainda não aconteceu, não possa estar aí a causa do seu baixo desempenho, às vezes, no estudo, quem sabe no trabalho, na sua vida pessoal. Atividades físicas, práticas controladas de meditação, yoga, oração, tudo isso pode efetivamente contribuir para ajudar a baixar o nível de cortisol. Agora, se existe alguma disfunção, algum problema realmente que necessite de ajuda psiquiátrica, obviamente que aí compete procurar ao médico especialista, que pode muitas vezes fazer uma intervenção medicamentosa. Legal? Se esse vídeo agregou para você, compartilha esse post, leva para quem realmente está precisando e para quem pode se engrandecer com isso. A gente sempre fala, eu te ajudo, você me ajuda a ajudar quem está precisando e no final todo mundo se ajuda. Vamos entregar para as pessoas um pouquinho mais de valor. Forte abraço, te espero aí no próximo vídeo aqui no IGTV. Valeu!